Meninas, vou esperar mais uns 5 minutinhos e já começo, tá? Vou esperar entrar algumas alunas, daí a gente já começa a aula, tá bom? Meninas, vamos esperar mais um minutinho para algumas alunas entrarem para pegar a aula desde o início, tá bom? Tem um pouquinho de paciência para nós esperar todo mundo. Meninas, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a aula, alguma dúvida, pode escrever aí no chat, que tem gente respondendo vocês aí, tá? Pode ir perguntando o que vocês têm de dúvida, que eu vou esclarecendo aqui, tá bom? A gente vai esperar só um pouquinho para entrar mais pessoas, mais alunas, para a gente poder começar a aula, para elas não perderem também um pedacinho. Não se preocupem que a gente vai ficar aqui até pintar toda a nossa pintura, tá bom?
Bem, meninas, vamos começar então a nossa aula, tá? As meninas vão entrando, a gente vai admitindo aí, as meninas vão entrando e a gente vai recebendo todo mundo. Então, meninas, é um prazer ter vocês aqui na minha aula. Eu sou a professora Enoide Souza. Acho que vocês já me conhecem das redes sociais. Muitas aí já foram ou são minhas alunas. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho, tá? Sou professora de pintura há mais de 30 anos. Vocês não estão conseguindo me ver, porque a prof é um pouco burrinha e não sabe trocar as câmeras aqui. Então, eu vou deixar só na pintura por via das dúvidas. Outro dia vocês me conhecem, tá? Então, eu vou deixar na pintura para não ocorrer nenhum problema e a gente perder a pintura e vocês não conseguirem ver a aula. Tá bom, amadas? Então, aqui, essa pinturinha que vocês estão vendo aqui é uma das aulas que eu vou dar para a turma nova, para a turma de iniciantes que a gente vai começar agora um novo grupo, uma nova sala de pintura. Essa sala de pintura eu vou fazer ela na quinta-feira, às 19 horas. Se todas, assim, se muita gente tiver problema em entrar nesse horário, então eu vou passar para outro horário que fique melhor para vocês, tá? Então, essa aqui é uma pintura das que eu vou dar. Então, essa aqui é as margaridas, aquelas que vocês veem no Face, que é bem fácil de fazer, uma pintura linda, e é bem fácil de fazer com um método que a gente ensina, que eu ensino, que é bem fácil, é bem rápido de fazer, é o jeitinho de pegar o pincel, é o jeitinho de colocar tinta. Dessa forma, vocês vão conseguir fazer a pintura. Tá? Então, aqui eu vou mostrar, eu vou dar essa aqui, aqui tem outra pinturinha para iniciantes, olha, umas maçãs lindas com umas flores brancas, essa aqui também é para iniciante. Meninas, escrevam aí se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo, se vocês estão conseguindo ver aqui as pinturas que eu estou mostrando. Escrevam aí para que eu possa saber direitinho se vocês estão vendo e se estão me ouvindo legal, tá? Então, essa aqui é uma pinturinha que a gente também vai fazer, que a gente também vai fazer no curso de pintura, tá, gente? Essa aqui é uma pintura para iniciante, essa e essas margaridinhas aqui. Vai ter muitas outras, mas eu quero que vocês vejam a beleza da pintura, da aula que vocês vão ter, tá? Então, aqui, as maçãzinhas. Aqui, como já vem o Natal, nós temos também um sininho para nós aprendermos a pintar, e eu vou ensinar essas pinturas também de Natal aqui para vocês. Aqui tem outra, ó, que são as poinsettias, as florzinhas de Natal. Então, essa aqui são aquelas florzinhas que todo mundo gosta de fazer. Essa aqui é para iniciante, tá, gente? Por isso que ela tá simplesinha assim, tá? Aqui também, ó, já vai ficando mais complicada a pintura, ela vai evoluindo. Então, conforme vocês vão avançando na pintura, vai evoluindo, vai ficando mais difícil, mais com mais detalhes, mais sofisticação a pintura, tá bom? Aqui, essa aqui são as rosas, elas são mais realistas, nós chamamos elas de semi-realista.
As hortênsias que todo mundo adora e que ninguém consegue pintar, é super fácil de fazer. Então, são pinturas que a gente acha difícil, mas quando a gente vai ensinar, vocês verem que não é nada difícil, tá? Essas rosas aqui tem mais, ó. Conforme vai avançando a pintura, ela vai ficando mais complicada e mais difícil de fazer. Mas vocês precisam evoluir na pintura. A transparência a gente também vai aprender no início do curso, algumas coisas mais simples, as uvas, que também são difíceis de fazer, olhe como elas estão bonitas aqui. Então, gente, é uma maneira bem simples de fazer a pintura. Muita gente diz assim: meu Deus, eu não sei pintar. Sabe sim, é só ter a técnica certa. Quando você faz a aula, a pintura e aprende da maneira certa, você consegue fazer, tá? Olha, os Amor Perfeito, que todo mundo adora, tá aí, ó. Também é uma aula para iniciantes, os Amor Perfeito. Então, vocês vão conseguir fazer. Não tenham medo de fazer. Aqui eu tenho uma rosa, essa já é mais complicadinha, já é mais para daqui um tempinho, tá? Olha. Então, essas são pinturas mais difíceis de fazer. Olha as nervurinhas, as cores, muitas cores nas folhas, as sombras. Então, é uma evolução a pintura. Então, a gente começa com ela bem simples e vai evoluindo. Por isso que eu fiz as aulas mensais. Porque tem gente que aprende mais rápido e gente que aprende com menos rapidez. Tem gente que, assim, ó, na primeira aula, aprende tudo, e outra não consegue fazer nada. Então, cada uma tem seu tempo de aprendizagem. E é por isso que a gente tem que ir no passo a passo. Aprender do início é muito importante, gente. Então, aí estão as pinturas, ó. Aqui, essa aqui é mais uma pintura. Olha, as rosas que todo mundo adora, ó. E essa aqui é a pintura que a gente vai fazer. Então, eu desenhei aqui uma parte de um lado, aqui. Deixa eu só puxar minha câmera um pouquinho para cá. Aqui, ó. Essa pintura aqui a gente vai fazer. Então, eu desenhei ela aqui para o lado, pronta para vocês verem. E aqui é que a gente vai fazer. Mas eu já vi que teve perguntinha aí: como que eu faço para colocar a cola na tábua? Como que eu faço para tirar o risco, tá, gente? Então, eu vou ensinar aqui, ó. A cola na tábua, veja aqui, ó, que é o meu paninho levanta e não fica nada aqui de cola. Aqui tem cola, ó. Quando você coloca a mão, tem cola. Você pega a colinha, eu tenho uma colinha aqui que ela é maior, olha, ela é uma bisnaguinha, e você coloca aqui na tabuinha e passa. Eu costumo passar com o vidrinho assim, ó. Olha como ela tem cola, ó, ela segura. Então, eu costumo passar a colinha e passar o vidrinho assim, ó, para espalhar. Mas tem cola que é o vidro assim, ó, tá? Essa aqui não é cola, essa aqui é a tinta. Mas ela vem no vidrinho assim. Daí você pega, tira e passa com o pincel, parelhinha, bem parelhinha, e espera uns 10 minutinhos ou mais, que quando você vê que ela fica grudando, você pode colar o paninho. Só vem e cola o paninho, passa a mão e ele vai colar. Essa cola, ela vai ficar por muito tempo grudadinha aqui. Então, você pinta uma vez, duas, três, e a cola fica do mesmo jeito. Só que quando suja muito essa parte aqui, ó, a minha já tá sujinha, ó. Quando suja muito, você lava. Lava com água quente, que você passa a mão assim, ó, sai tudo, tá? Daí você passa novamente e começa a pintura de novo, tá bom? Quanto a tirar o risco
no papel, no tecido. Então, eu tiro o risco no meu papel, eu vou lá, faço uma impressão numa folha A4 ou A3, eu já prefiro a A3, porque eu gosto de coisa grande, eu gosto de pintura grande, eu não gosto daquelas coisas pequenininha, eu gosto que apareça no pano de prato. Então, eu tiro um risco numa folha A4 ou A3. Eu gosto da A3, tá, gente? Eu vou lá, tiro a impressão, faço a impressão e volto para casa com aquele risco. O que você vai fazer? Vai pegar uma canetinha aqui, ó, um marcador, qualquer canetinha, e vai passar nesse risco, deixando bem visível esse risco, ó. Faz com a canetinha todo o risco aqui e deixa secar um pouquinho. Vem com o tecido e coloca em cima. Ó, esse tecido aqui, ó, é da Estilotex. Ele é bem grosso, ó, gente. Dá para perceber aqui que ele é bem grosso. Mas o que acontece, ó? Eu coloco em cima e consigo ver todo o desenho ali. É só eu vir aqui, ó, com a canetinha ou com o lápis e tirar. Nunca com a caneta, gente. Caneta só aquela que some, a fantasminha, aquela que eu nem tenho também, tá? Não precisa comprar. Eu tiro aqui com o lápis 6B, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, o lápis 6B. Não sei se aparece, ó. Aqui, ó, é que ele é douradinho, não aparece. Mas é o 6B, é o lápis que eu uso para tirar aqui o risco. Não vou tirar aqui porque o risquinho tá... Essa toalhinha já tá riscada, ó. Mas nessa aqui, ó, olha, tá vendo que eu estou enxergando aqui o risco? Então, eu posso vir aqui, ó, e tirar o meu risquinho aqui, ó, bem certinho, ó, sem dificuldade nenhuma, porque eu estou vendo ele todo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ai, prof, mas o meu risco ficou com o carbono tudo manchado. Isso acontece quando a gente tira com carbono. Então, a melhor forma de você fazer a pintura é tirar o risco desta forma. Olha, aparece todo ele embaixo, não me importa a espessura aqui. Olha, isso aqui é um guardanapinho pronto, o outro era da Estilotex, uma sacaria, e estava bem legal para tirar o risco. Então, dessa forma é melhor para tirar o risco, tá? Eu prefiro que tire dessa forma. Agora, vamos passar aqui para a pintura. Então, para a pintura, eu tenho algumas manias que as minhas alunas já conhecem. Aqui eu tenho um vaporizador. Ó, o que eu vou fazer com isso? Aqui tem uma misturinha de água e amaciante concentrado, meio a meio, tá? Eu uso essa misturinha para molhar o meu tecido, ó. Eu umedeço o tecido, eu não molho, eu deixo úmido com essa misturinha, porque essa misturinha vai fazer o papel do clareador. O clareador, gente, não é todo mundo que consegue comprar. Então, essa misturinha aqui, ó, vai ajudar bastante. Ó, já ficou, ó. É só para ficar molhadinha a mão, não pode encharcar o tecido. Então, é só para ficar molhadinha. Então, ó, uma misturinha de água com amaciante concentrado, meio a meio, tá? Essa misturinha, ela vai substituir o clareador. Só que aonde é muito calor, muito quente, ou que a tinta seque seja com muito vento, coisa assim, a gente vai ter que passar várias vezes, tá? Então, não tenho preguiça de fazer um sprayzinho de vez em quando aqui no paninho para ficar melhor, tá?
Quanto aos pincéis, gente, os pincéis, eu uso a Condor referência 421 orelha de boi, tá? Ele é macio, é cerdas quadradinhas, ó, macio, muito bom para pintar. Quando ele vai ficando um pouquinho mais gasto, ele fica cada vez melhor para pintar. Ó, esse aqui eu quase não uso, então ele está um pouquinho maior, é o número 12. Isso vocês acham na Casa da Arte. Depois a gente pode até colocar o link lá no grupo de quem vai ficar na pintura, tá? Então, daí a gente vai colocar esse link dos pincéis, tá? Mas não precisa também vocês comprarem o pincel, por causa que esse pincel é caro e daí vocês podem usar o que vocês são acostumados a usar. Não precisa gastar, gente. Não quer dizer que porque eu uso esses pincéis vocês tenham que comprar. Bem pelo contrário, tá, gente? Vocês usem aqueles que você tem, usadinho, aquele surradinho de vocês, tá, gente? Ó, aqui, ó, o pincel lixadinho, vocês podem usar. Esse meu aqui é bem velhinho. Às vezes a gente usa o pincel aqui, ó, para fazer o fundo e depois usa esses vermelhos aqui para fazer acabamento, tá? Outra coisa que eu não peço muito é pituar, é brocha, essas coisas. A gente sempre faz com os pincéis que estão mais velhos. A gente faz com os pincéis usadinho, aquele surradinho. Então, olha, eu costumo fazer o fundo com esse meu aqui, ó. Ele tá velho, bem velho. É um pincel de tela, porque eu dou aula em tela também. Então, é um pincel de tela e ele tá mais surrado para mim fazer o fundo, tá? Outra coisa, lixar os pincéis. Eles vêm assim, ó, tá? Eles vêm grande assim, com as cerdas longas, difícil de fazer. Então, a gente precisa lixar, precisa arrumar. Tem pincéis que já vêm prontos. Então, a gente precisa lixar quando eles vêm assim. Ou comprar eles prontos, tá? Para lixar, você vem com uma tesourinha, até vou mandar um videozinho ensinando lixar, porque não é tão simples lixar ele aqui, então eu preferi depois mandar um videozinho, eu mando no grupo para todo mundo que entrou, para mim não faz diferença, tá, gente? Quem vai ficar pintando, quem não vai. Essas dicas eu gosto de dar, tá lá também nas minhas redes sociais, tá? Então, a gente lixa o pincel, a gente corta mais ou menos a metade das cerdas e lixa com uma lixa de fogão, assim, ó, passando para lá, para cá, gastando o pincel. Vai gastando ele até ele ficar assim, ó. Tá? É outra numeração, ó. Então, não vai ficar pequenininho assim, gente, ó. Tá? Esse aqui é o número 14 e esse aqui deve ser o número 8. Tá sem numeração porque já tá velhinho, ó. É o número 10, tá? Eu quase não uso esses pincéis. Então, a gente agora vai passar a fazer a nossa pintura, tá, gente? Então, eu vou usar. Outra coisa que vocês vão notar bastante nas minhas pinturas, no meu modo de ensinar, é que eu não uso uma variedade muito grande de pincel. Geralmente, eu começo com esse aqui, ó, o número 10, e faço a minha pintura toda, inclusive detalhezinhos pequenininhos, com o mesmo pincel. Então, não precisa gastar muito em pincéis. As pessoas pedem, eu quero toda a numeração de pincéis. Não precisa, gente. Não precisa você pegar e comprar um monte de pincel, tá? Você pode fazer a pintura com esses que tem. Claro que se você tiver dinheiro para comprar, o ideal é você ter todos eles, né? Inclusive o filete, que é esse aqui, ó, tá?
Esse aqui era um pincel que eu já digo para vocês comprarem o 00, porque é bom para fazer risquinhos, detalhezinhos. Esses aqui, ó. Então, daí fica melhor para vocês fazerem, tá? Então, eu vou começar a pintura aqui com vocês, porque eu quero explicar bem detalhadinho, bem como são as minhas aulas, que é para isso que eu chamei vocês hoje aqui, para mostrar o meu método de ensinar, tá? Quem é minha aluna já conhece, mas quem não é, eu gostaria que aprendesse, tá? Ó, então eu vou dar uma molhadinha no meu tecido com essa misturinha e vou vir com as cores. Aqui, ó. As cores que nós vamos usar são essas. Para as folhas, nós vamos usar o verde pistache, verde grama, verde pinheiro e o branco. Para a flor, nós vamos usar. Aqui eu tenho rostinho de boneca. Gente, ó, não precisa sair desesperado comprando cor. Aqui, ó, eu tenho aqui o vinho, aqui eu tenho vermelho profundo e aqui eu tenho o rosé. Aqui, gente, ó, quer ver? Olha, um pouquinho de branco, um pouquinho do vermelho, ó. Vou misturar aqui, ó. A misturinha aqui, ó, já deu o rosé ali, ó. Tá vendo, ó? Só uma misturinha aqui, ó. Mistura um pouquinho mais de branco, ó. Mais um pouquinho de branco. Misturando bem, eu já tenho o rostinho de boneca. Tá vendo, ó? É a mesma cor, só não tá bem misturadinho aqui, ó. Olha. Então, se você tem qualquer tonzinho de vermelho, ó, não precisa comprar. Então, não preciso, mas eu não tenho rostinho de boneca, eu preciso ir buscar, comprar para poder fazer a pintura da prof. Não, gente, a gente mistura na aula as tintas que a gente não tem, tá? Então, é bom a gente pegar e ter essa facilidade aqui para misturar as cores. Ah, não tenho aquele verde que eu quero lá. Não tem problema, a gente vai misturar. Então, não precisa sair gastando e comprando nesse momento de crise que a gente está passando. A gente sai comprando um monte de tinta, porque a prof pediu todas aquelas tintas que da moda. Teve uma aluninha minha esses dias que me pediu, prof, eu queria comprar cheiro de chuva. Gente, mas que cheiro tem chuva? Eu não tenho essa tinta, não sei que cor que é e não tenho nem ideia da cor que seja essa tinta. Então, assim, ó, as empresas elas lançam vários nomes, várias cores, que você só misturando um pouquinho de branco, um pouquinho de lá, de cá, você consegue fazer a tinta que você está pedindo, que a professora está pedindo. Então, não precisa vocês saírem comprando material. Comprem, ó, nas minhas listas de pintura, eu peço tintas básicas, que tintas que tem em toda cidade pequena. Eu moro em cidade pequena e sei a dificuldade de achar as coisas, de comprar. Não tem na minha cidade. Então, eu preciso sair fora para comprar. Então, eu peço aquelas tintas básicas que todo mundo tem, é o verde pântano, é o azul, é o vermelho. Então, a gente vai misturando dessas cores, a gente vai fazendo as outras cores, fazendo mistura. Não precisa sair para comprar, tá, gente? Era só isso que eu queria explicar. Então, vamos começar a nossa pintura. Aqui eu já tinha feito o fundo, mas o fundo não tem mistério nenhum para fazer. Eu até vou fazer um pedacinho para vocês verem que não é difícil de fazer. Ó. O fundo você tem que começar
fazendo o fundo e tirando o excesso do pincel. Você tem que tirar o excesso do pincel para você começar aqui, ó, e ir abrindo com pouquinha tinta e levando ele para fora do tecido, para fora da pintura aqui, ó, com leveza, gente, ó. Leveza no pincel. Bem levezinho meu pincel e vou tirando a tinta lá, ó. Olha como ele fica levinho. Então, ela tem que ser escura aqui e ir clareando à medida que vai afastando da pintura, tá? Não pode ficar aquelas manchas assim, ó, que fica aquela pintura com aquele fundo marcado aqui, ó. Eu pintei até aqui e daqui para lá não fiz nada. Daí fica horrível a pintura. Quando você secou aquela pintura, ficou aquela marca horrível. Outra coisa, se ficar uma mancha assim, ó, não tem problema. Você vai lá depois e faz um motivinho ali em cima, faz uma coisinha ali que vai cobrir aquela manchinha. Então, não precisa se preocupar se ficou manchadinho, tá? Então, eu vou depois ensinar vocês a fazer umas correção, umas coisas assim, tá? Então, vamos começar a pintar, que é isso que vocês querem. Então, aqui, ó, vamos começar pelas folhinhas lá de cima. Então, para as folhinhas, nós vamos usar esses tons aqui, ó. Então, aqui, como eu falei, eu tenho o verde grama, sempre assim, ó, gente. Ó, 3 tons fazendo o degradê de cores. Então, aqui eu tenho o pistache, o grama, e aqui o pinheiro. E o branco, que é a luz. Tá? Aqui eu tenho o clareador, tá diluído o meu clareador, ó. De um vidrinho, vocês podem fazer 2 ou 3 vidrinhos de clareador. E a gente vai começar aqui em cima por essa folhinha aqui, ó. Ó, meu pincel tá sujo de sépia, mas já limpei. Ó, passo aqui no fundo da folha o clareador, embora não precise, porque ela já tem a misturinha aquela. Você vem com o verde pistache, ó, de um ladinho só do pincel e vai fazer um fundo aqui, ó. Vou fazer um fundo na folhinha. Toda ela eu vou pintar fazendo um fundo. Para ficar mais prático para mim. Tem gente que faz o fundo com o branco, mas eu faço da cor mais clarinha. Vem agora com o grama, ó. Do ladinho só do meu pincel, eu pego o graminha, ó. Aqui não tem nada, ó. Tem o outro que eu passei. E aqui tá cheinho de verde grama, ó. Vou lá no centro da folha e vou fazer a nervurinha. Molho de novo o meu pincel e venho fazendo uma espinhazinha de peixe, ó. Puxando para o ladinho. Desta forma, assim, ó. Olha. Outra coisa que vocês têm que aprender, gente, a girar o pincel aqui, ó. Esse movimento no dedo aqui, ó. Porque tudo a gente usa, na minha técnica, a gente usa esse movimento aqui da mão. Olha, agora eu vou mostrar aqui o movimento da mão, ó. A tinta de um ladinho só do meu pincel, eu vou lá, ó. Lá na pontinha, giro minha mão e venho aqui, ó. Tá vendo o giro da minha mão, ó? Fui lá, girei e voltei. Ó, de novo, ó. Vou lá, giro a minha mão e puxo para dentro. De novo, encosto a tinta. Aquela parte que eu enchi de tinta vai ficar do ladinho de fora da folha. Porque ela precisa ficar lá, a tinta, lá na bordinha de fora. Venho aqui sempre um papelzinho macio, tiro o excesso e vou com o tom mais forte, ó. Assim, ó. Só encosta o pincel que ele vai sair de um ladinho só, ó. Vai lá e vai intensificar essa sombra. Olhe, com o pinheiro. Ó, vou deixar um pouquinho mais forte, mais escura. Vou lá na pontinha, na bordinha, e vou fazer lá também.
ó. Como a folha da rosa ela é um pouquinho repicada, eu vou deixando umas pontinhas lá, ó. Agora eu vou iluminar. Então, para iluminar, eu venho com o branquinho, ó. Tirei o excesso, não lavei meu pincel e vou lá e puxo, ó, de dentro para fora, mas em direção à ponta. Assim. Olha. Vou de novo, ó, encosto lá, um ladinho do pincel tem tinta, o outro não tem, ó. Vou lá de novo e vou do ladinho de fora, ó, puxando de fora para dentro a tinta. Mais uma vez, vou lá e vou iluminar. Venho aqui de novo e vou fazer de novo, ó. E vou fazendo quantas vezes for necessário, deixando a tinta acumuladinha lá na bordinha, que ela vai ficar bonita. Depois que secar a minha folha, ela fica dessa forma aqui, ó. Tá? Vamos fazer a outra aqui, ó. Essa que tá aqui, ó. Então, vou passar o clareador aqui, venho com o pistache, faço um fundinho no pistache, aqui. Agora, eu venho com o grama, de um ladinho só do meu pincel, faço a nervurinha central e vou puxar uma espinhazinha de peixe, ó, pro ladinho aqui, ó. Depois, eu vou ensinar vocês um exercício. Aqui, ó, quer ver no pratinho? Vocês pegam o pratinho e vão fazer no pratinho, ó. Puxa a nervurinha e puxa para o ladinho a peninha. Vem lá do outro ladinho e vem fazendo, ó, o giro do pincel, ó. Aqui, ó. Aqui vai aparecer bem, ó, o giro do pincel na minha mão para fazer a folhinha. Tá vendo? Olha, bem fácil de fazer, ó. Aqui, ó. Vou fazer outra aqui, quer ver? Com mais escuro, ó. A nervurinha central, a partezinha da espinhazinha de peixe, o outro ladinho aqui, ó. E agora eu posso vir só com o branco e completar a minha folhinha, quer ver, ó? Ó. Fecho ela aqui, claro que não vai ficar excelente, porque eu tô fazendo num prato, né, ó. Aqui e aqui, ó. Olha, tá aí a folhinha. Então, esses movimentos aqui, vocês precisam treinar, ó. Esse, a vírgula aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, é aqui, ó, é no pincel, no giro do pincel aqui na mão, ó. Tô fazendo aqui bem pertinho da câmera para vocês verem, ó. O giro, preste atenção na minha mão, ó. Ó. Eu não levanto o pincel, eu só giro a mão, tá? Vamos terminar nossa folhinha aqui. Então, agora eu venho aqui do outro ladinho com o meu verde grama e vou completar aqui a minha folhinha, ó. Deixando ela bem repicadinha e bem feitinha as bordinhas, ó. Agora eu vou lá de novo, ó. Tiro o excesso do pincel, ó. Tirei tudo, ó, porque o meu papelzinho, ele é bem macio, então ele vai absorver. Olha aqui. Vou lá, pego o verdinho e vou fazer a mesma coisa. Puxar para o ladinho, assim. Vou lá na outra bordinha, vou intensificar a sombra. Olha. Depois, gente, quando a gente entrar na turma de iniciantes, a gente vai pintar meio junto, porque vocês precisam fazer as folhinhas e eu posso ver e corrigir no ato, tá, gente? Ó, aqui tirar as dúvidas lá na aula, é diferente, a aula é pelo Zoom, vocês vão poder conversar comigo, é diferente daqui, gente.
Então, lá vocês podem conversar comigo ao vivo, poder falar, perguntar, prof, como é que eu faço aqui? Prof, tá bom, você pode consertar, pode me dar uma dica de consertar? Não tem problema, vocês vão poder fazer assim lá na aulinha, tá? Lá na turma que vai abrir para iniciantes, tá, gente? Ó, fiz a outra folhinha, vou fazer essa aqui agora, essa. Venho aqui, passo verde, o verde pistache, tá vendo que eu não fechei muito ele, não me importei muito de fechar, porque as outras tintas vão cobrir ele aqui, ó. Então, agora eu venho, ó, da mesma forma que fiz as outras folhinhas, ó, cuidando bem a rosinha, aqui, ó, olha. Vou lá agora, faço a partezinha de fora, ó, puxando de fora para dentro, aqui, venho de novo, ó, sempre com a tinta do pincel do ladinho de fora da folha, eu venho puxando para dentro. Agora, vou lá no mais escuro, ó. Vou intensificar a sombra para dar aquela profundidade lá, ó, gente, ó. Então, eu venho e faço a mesma coisa que fiz com o outro verde. Mas, prof, não pode fazer só com o verde pinheiro, por exemplo, que eu já vou direto, não preciso fazer toda essa parte embaixo. Não, gente, porque daí fica feia a folha, ela vai ficar com um aspecto feio. A tinta pura, sem essa esse degradê de cores aqui, ó, não fica legal, tá? Então, é bom vocês terem essa sequência de cores, sempre um mais forte, um intermediário e o outro bem clarinho, tá? Para ficar legal. Ó, o branquinho. Agora eu vou lá, ó. Olha que eu pintei com verde sem lavar o pincel e não sujei ainda a minha tinta. Por quê? Porque eu só toco lá, ó, e pego a tinta. Venho aqui e vou fazer a bordinha. Aqui, ó. Tem muito segredo na pintura que a gente precisa aprender para fazer a pintura bem legal. Então, a gente tem que fazer essas misturas, esses tipos de coisa, para a gente fazer a pintura bem bonita e bem legal, tá? Vou fazer essas últimas folhinhas aqui para nós começarmos a flor. Então, eu vou cobrir de novo aqui o centro da minha folha, só fazer um fundo. Esse fundo vai fazer o papel do clareador aqui, ó. Ele vai suavizar as cores. Agora eu venho aqui com o verdinho musgo, que tá aqui o grama, desculpa, ó. Venho com o grama e vou colocar a sombra para o mesmo lado. Esse também é uma coisa, isso também é uma coisa que vocês têm que cuidar, tá, gente? Se eu coloquei o escuro para lá, o escuro vai estar do lado de cá, a sombra. Se eu coloquei a luz aqui, a outra luz vai estar do lado de lá. Nunca ela vai pegar de um lado só. Então, ela vai bater a luz lá e vai refletir aqui. E vai bater a sombra para cá e vai refletir lá. Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção na pintura, porque ela é assim mesmo que ela funciona, tá? Dependendo de onde vai a luz, você coloca a luz na folha. O lado que ela incide, vocês têm que cuidar, tá? Agora eu venho com o branquinho e vou iluminar, ó. Então, o branquinho está em cima do meu pincel. Vou virar ele para lá e vai ficar um depósito ali, ó, que eu já vou puxar, ó. Olha. Porque ele mistura e não fica branco, ele fica um verdinho clarinho.
que seria o verde soft, o kiwi, o verde maçã, que você pulou todas essas tintas, essas cores e fez aqui agora, ó. Tá vendo, ó? Então, não precisa comprar. Você faz só com a mistura de cores aqui na própria pintura ou no pratinho, tá? Olha, fiz a folhinha, vou harmonizar as cores. Agora eu vou colocar o pinheiro aqui. Então, agora eu venho com a sombra. Então, não preciso fazer naquele passo a passo. Eu posso fazer primeiro um, depois o outro, isso não vai influenciar, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou fazer essa última aqui para nós fazermos a rosinha. Então, vou fazer a última folhinha, ó, não compliquei nada na folhinha, uma folhinha bem para quem não sabe pintar. Vou fazer todo o fundinho da minha folha, ó. Venho aqui com verde grama, de um ladinho só do meu pincel, coloco a tinta e vou puxar para o ladinho que nem uma espinhazinha de peixe, uma peninha, gente, ó. Agora eu venho do outro ladinho e vou colocar aqui, ó. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí que eu respondo, que eu volto de novo e faço de novo, tá? Agora eu venho com o branquinho. Venho aqui com o branquinho e vou colocar o branquinho. Ó, puxando para o ladinho, aqui, a folhinha, ó. Vou lá, faço a outra parte e venho para dentro da folha. Ó, puxando desta forma. Se eu quiser, posso deixá-la clarinha assim, ó. E se eu quiser, eu coloco a sombra. Aqui, ó. Vou colocar a sombra para vocês verem a diferença, ó. A sombra, puxei para o ladinho, vou lá do outro lado e venho com a sombrinha de novo, ó. Na outra bordinha. Olha. Venho aqui e vou puxando para dentro, ó, incorporando a tinta. Olha como ela ficou diferente. Então, tudo vai do gosto de vocês, tá? Então, vamos fazer a flor agora. Então, ó, vou tirar essas 3 cores que eu não vou mais usar e vou vir com as cores da flor. Então, as cores da flor aqui, ó, eu vou usar aqui. O carinha... Como é que eu nunca sei o nome, porque eu quase nunca uso. O rostinho de boneca, aqui, esse aqui. O rosa, que é o rosé, né? Que a gente chama. Aqui, o vermelho profundo, o vinho, o branco e o clareador, tá? Então, vou fazer agora a flor. Então, vou tirar para o ladinho e vou umedecer, ó, o meu paninho. Olha, umedeci com aquela misturinha. Então, eu venho fazendo a base. Vamos começar pelas folhas de baixo aqui, ó. Deixa eu só tirar esses. Então, vamos fazer essa aqui primeiro. Deixa eu lavar o meu pincel aqui para nós fazermos a flor. Aqui, gente, ó, vou dar umas diquinhas para vocês aqui. Então, se vocês marcarem aqui, ó, a boca da rosa aqui em cima, tá? Ó, com o tom intermediário. E marcar essa parte aqui, ó, do corpo da rosa, aqui embaixo, olha, vou desenhar a rosinha aqui. Marcar essa folhinha viradinha aqui, ó. Aqui geralmente tem outra, e tem outra aqui, ó, tá? Então, se você correr um risco de lá para cá, você vai chegar na folha de fechamento da rosa.
aqui em cima e lá na parte central da flor. Então, se você correr esse risco aqui na parte central, a tua flor está certa. Ela tem que ficar dentro aqui. A minha está um pouquinho viradinha para cá, essa parte de cima aqui, ó, tá? Porque eu virei a minha folhinha, a minha florzinha para cá. Então, eu dei uma guinadinha nela, daí ela ficou viradinha. Mas se vocês localizarem lá na pintura de vocês essas duas partes aqui, ó, vocês não se perdem mais na rosa. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a luz, a parte de baixo. Mas aqui, se vocês perceberem, aqui vai ficar todas as sombras, ó. Aqui, ó, puxando aqui, puxando para cá, puxando para lá e para lá. Vai ficar toda a sombra aí nesse espaço. Então, eu vou fazer a folhinha aqui, a pétala, começando pelo rostinho de boneca. Vou colocar ele bem aqui nessa parte, aqui onde vai ser a luz da minha pétala. Então, eu vou colocar aqui esse tom aqui, que é o rostinho de boneca, tá? Pode ser aqui também o rosa chá, pode ser o rosa bebê, pode ser qualquer rosinha que você tenha aí que seja clarinho. Agora eu venho com o rosé, ó, um pouquinho mais escuro, o intermediário. Então, eu vou entrar com o rosé, mas não vou chegar bem lá embaixo da minha pétala. Ó, vou intermediar aqui as duas cores. Eu harmonizo bem a cor e agora, com o cantinho do meu pincel, eu vou fazer a beiradinha. Aqui tem uma partezinha que ela é dobradinha, então vou deixar mais escura essa parte aqui, ó. Vou puxar para dentro da rosinha, da pétala, essa parte aqui, ó. Ah, mas eu quero virar a minha folhinha. Então, vou fazer a viradinha aqui, ó. A viradinha, gente, nada mais é do que um pouquinho de tinta mais escura aqui na beirada, ó. Aqui, ó. Agora eu venho com a sombra. Então, ó, vou com a sombra lá embaixo, ó, de um ladinho do meu pincel, eu vou colocar a sombra aqui e vou puxar. Essa sombra, eu tenho que espalhar ela mais um pouquinho, ó. Olha, vou entrar um pouquinho com ela aqui dentro da minha folha. Um pouquinho mais desse ladinho, ó. E vou harmonizando ela aqui, ó, fazendo os riscos, ó, limpo meu pincel e venho fazendo os risquinhos da folha, as nervurinhas da folha. Ficou muito saliente, eu volto e passo mais uma vez e harmonizo sem tirar, ó, bem levinho o pincel. Aqui, ó. Se eu pegar meu pincel aqui, ó, eu vou fazer a pintura com leveza. Se eu pegar ele mais no meio, eu vou deixar ele mais ou menos leve, ó, para varrer a pintura. Quero fazer a pintura com precisão, eu pego aqui, ó, bem perto dessa latinha, tá? Então, esses 3 movimentos vocês também têm que aprender. Ó, cantinho do pincel, o vinho, e agora eu vou intensificar a minha sombra aqui embaixo. Aqui nessa parte. Ó, puxo, venho aqui com o vermelho profundo e vou fazer as viradinhas da folha, ó. Aqui eu tenho uma folhinha viradinha para dentro, então vou colocar
embaixo a sombra, embaixo da viradinha da pétala. Ó. Agora eu venho com a luz. Limpei o meu pincel, ó, tirei o excesso, ó. Agora eu vou com o cantinho do pincel lá, ó. Bem o cantinho do pincel dos dois ladinhos, ó. Venho aqui e vou iluminar. Ó, vou largar a tinta aqui, ó. Ó. Agora eu vou espalhar. Então, eu venho com esse movimento aqui, ó, de vai e vem, e vou espalhar a luz aqui, ó. Vou lá de novo e venho espalhando a luz aqui, iluminando a minha pétala e fazendo as nervurinhas. Limpo meu pincel e dou só uma varridinha, ó. Afasto a mão e dou uma varridinha aqui, ó. Olha. Para quê? Para que a minha viradinha de pétala fique bem suave. E venho com o cantinho do pincel e vou iluminar essa aqui, ó. Porque ela tá viradinha lá no branquinho, ó. Vou lá, molho meu pincelzinho e venho aqui e vou fazer a viradinha da minha pétala aqui, ó. Olha. Tá aí a pétalazinha viradinha. E aqui eu vou colocar os pontinhos de luz. Ó. Coloco a tinta e espalho. Coloco só os pontinhos de luz, ó. Cantinho do pincel, coloco a tinta e espalho, ó. Aqui eu quero iluminar também, então vou colocar mais um pouquinho, ó. Quero iluminar, eu coloco mais. Agora vamos fazer essa aqui. Então, de novo, eu venho com o rostinho de boneca aqui nessa parte. Aqui, ó. Vou trazer mais pertinho. Aqui. Então, eu vou colocar a parte de luz aqui da minha pétala aqui nessa parte aqui. Vou concentrar aqui para as pontas. Aqui, ó. Viram que eu nem passei o clareador porque ela tá molhada e ela tá com o amaciante que desliza a minha tinta. Agora eu venho aqui com o rosé e vou misturar aqui, ó. Ó, fazendo um degradê aqui de cores. Ó, vou aqui e vou fazer o degradê. Lá também, vou deixar um pouquinho mais escurinho, assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir com a sombra mais clara do que o vinho, ó, mas é mais escura do que o rosé, ó. Aqui eu quero deixar uma voltinha, uma viradinha de folha, então eu vou embaixo da pétala, ó. Tudo embaixo da pétala vai ter sombra, todas elas vão ter sombra, porque a pétala de cima automaticamente vai sombrear de baixo. Ó, venho puxando para dentro da pétala, ó, pincelzinho em pé, puxadinha de ladinho assim, ó. Olha. Puxando e harmonizando. Agora aqui eu venho aqui, ó, e levo essa parte aqui para lá, ó. Venho fazendo esse movimento para ficar com as folhinhas riscadinhas, parecendo rosinha de verdade, ó. Agora eu venho com a sombra mais forte, ó. Vou limpar o meu pincel, vou tirar todo o excesso dele e vou vir fazendo a pintura mais escura, a sombra mais escura. Então, vou lá com o cantinho do meu pincel, ó,
Agora eu tenho que ter cuidado. Então, molhei o cantinho do pincel e vou começar lá, ó, porque onde tem tinta, pinta. E aonde não tem, vai harmonizar. Ó, cantinho do pincel e agora vou só puxar para dentro aqui, ó. Harmonizar a minha pintura aqui, ó. Com a sombra. Venho aqui, coloco uma pitadinha aqui e vou puxar para dentro também da folha, ó. Assim. Feito isso, eu venho agora com a luz. Vou só acentuar mais um pouquinho aqui, que eu quero a minha folhinha viradinha aqui, ó. Uma dobrinha, tá? Ó, não lavei o pincel, só tirei o excesso, ó. Vou no branco. Com o cantinho do meu pincel também, ó, vou fazer a luz lá em cima primeiro, ó. Lá, ó, com o cantinho do pincel que tem tinta. Vou puxar. Eu já não corro o risco de pintar mais do que a beirada, porque eu só tenho a tinta no cantinho do pincel. Agora vou lá, ó. Ó. E vou carregando meu pincel e trazendo o branquinho para dentro da pétala. Ó. Como eu tenho a tinta no cantinho aqui, ó, o que tá lá do outro lado aqui, ó, não vai pintar. Só vai pintar a bordinha aqui, ó. Ó. Pinta a bordinha e eu posso puxar para dentro lá, ó. Harmonizando a minha folhinha sem correr o risco de pintar, porque eu não tenho a tinta lá naquele canto do pincel, ela tá do outro lado aqui do meu pincel. E agora eu vou lá, ó, e vou fazer a dobrinha aqui da minha pétala. Aqui, ó. Agora eu venho e vou colocar só um pouquinho mais de branco aqui, ó. Então, agora eu venho com o pincel mais carregadinho e vou fazer uns quebradinhos na minha folha, ó. Para deixar mais acumulada a tinta. E fazer as dobrinhas que ela tem, ó. Quero puxar mais uma mais para dentro aqui, ó. Eu posso, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer essa aqui, ó. A gente vai levando para cima a flor. Então, agora vamos fazer essa. Então, ó, de novo, aqui no claro, o rostinho de boneca, ou qualquer outro rosinha que vocês tiverem clarinho, ou a mistura deles ali, ó. Venho aqui, vou colocar na bordinha aqui também. Ó. Venho com o rosé e vou completar aqui, ó, intermediário. Não entrei lá no fundo da pétala. Ó. Vou colocar aqui nessa partezinha o rosé, o intermediário, tá, gente? Aqui pode ser o rosa chá, o rosa escuro e o púrpura pode ser aqui substituindo essas cores, tá? Ó. Vou fazer aqui também, tem uma dobrinha, então vou fazer a primeira sombra aqui, ó. E agora vou fazer a beiradinha daqui, que eu vou deixá-la um pouquinho mais escurinha e vou fazer a beiradinha aqui, ó. Aqui, gente, se eu quiser, eu posso passar um pouquinho de tinta ali, ó, também. Agora eu venho com a outra sombra, ó, o vermelho. Venho com o cantinho do meu pincel e vou levando lá, ó. Ó, vou levando embaixo da pétala, lá. Por que o cantinho do pincel? Porque o cantinho do pincel vai me dar mais segurança aonde que eu vou pintar. Ó. Porque eu sei, ó, se eu colocar no pincel todo, eu passo aqui, tá vendo, ó? Tá vendo onde que foi lá a tinta?
Ó, quer ver? Limpo o meu pincel e venho com o cantinho do meu pincel, ó, e posso subir lá, ó. Ela vai a tinta, mas vai bem fraquinha, porque está carregado o meu pincel, mas não chega a ficar forte, porque eu tenho a outra parte do pincel que não tem tinta e que harmoniza. Então, assim é que é o certo de fazer a pintura, ó. Venho aqui no cantinho e vou fazer a sombra aqui, ó. Agora eu venho com o vinho. De novo, com o cantinho do pincel, eu vou colocar o tom mais escuro. Não preciso lavar meu pincel. Eu não lavei nenhuma vez até agora, nem para usar o branco. Porque lavar o pincel demais, gente, acaba com o pincel. Apodrece o pincel, apodrece as cerdas, e vocês vão ter pincel por muito pouco tempo. Então, eu não lavo meus pincéis seguido. Só quando eu vou trocar muito de cor, que eu vou lavar eles, ó. Então, fiz a sombra. Agora, eu vou fazer a sombra aqui embaixo da minha pétala, escurecer, da dobrinha, aqui. E agora, limpo o meu pincel e venho com o branco, ó. Tá vendo? Ó, pintei tudo e o branco tá limpinho, ó. Então, agora eu venho com o branco aqui, ó, no cantinho do pincel e vou começar aqui, ó, na dobrinha. Ó, um Vzinho invertido e eu fiz a dobrinha. Agora, venho fazendo a luz. Então, vou fazer aqui, ó. Cantinho do pincel, eu passo aqui, ó. Puxo para dentro da pétala. Agora, eu venho aqui, ó. Ó, marco lá, ó. Entro lá dentro da flor. E venho iluminando aqui, ó. Vou colocar a luz aqui, então eu venho, coloco a luz e venho harmonizando aqui, ó, para dentro da pétala. Para cá, ó. Olha. Venho harmonizando, venho colocando mais luz e vou puxando de novo, ó. No sentido da pétala. Ó, tá vendo a pincelada? Ó, eu levo lá para lá, ó. Então, eu vim de lá e vim aqui, ó. Olha. Para ficar essa parte riscadinha da minha flor aqui, ó. Essa parte aqui é bastante importante, porque todas as pétalas ficam riscadinhas. Assim, ó. Agora, vamos subindo com a nossa rosa, ó. Então, agora, vamos fazer essa que tá aqui, ó. Então, de novo, ó, se eu quiser, gente, eu posso ir com os escuros primeiro, ó. Se eu me sentir mais segura, ó. Deixa eu puxar para cá. Aqui, ó. Ó. O rosé. Aqui, o vermelho profundo. Ó, embaixo da pétala. O vinho. E agora, eu limpo meu pincel e vou com o clarinho, ó. E vou puxar para dentro dessa sombra. Aqui, ó. Ó, também dá no mesmo, ó. Tá vendo? Olha. Venho aqui e vou lá embaixo. Olha. Então, agora eu venho com o branquinho e vou iluminar lá, ó. Assim para dentro, nunca deixando um contorno na flor, ó. Venho aqui e vou fazer o branquinho. Vai lá embaixo, ó. Venho aqui, giro o meu pincel e vou lá embaixo. E harmonizo aqui, ó.
Tá aí a pétalazinha da rosa. Depois a gente volta e vai dar um retoquezinho no branquinho, tá? Agora vamos fazer essa aqui, ó. A gente vai levando a flor, a rosa. Então, agora eu vou fazer o certo aqui, ó. Carinha de boneca. Aqui nessa parte. Aqui. Agora venho aqui, ó. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí, que de vez em quando eu dou uma olhadinha e respondo. E tem gente aí também que responde para você. Minha filha Karen está aí e ela responde para vocês aí as dúvidas que vocês tiverem. Aqui, gente, ó, essa folha, ela vai lá, ó. Então, eu tenho que fazer a sombra lá, ó. Então, ela vem aqui, ó, embaixo aqui das minhas pétalas, todas elas têm que ter sombra. A gente nunca vai ter luz embaixo das pétalas. Agora, eu já venho com o vermelho profundo, ó. Puxo para o ladinho em direção à pétala, ó, sempre na direção que a pétala toma, ó. Embaixo da pétala, aqui e aqui, ó. E vou lá dentro da pétala, ó. Vai incorporando as cores. Agora eu venho com o escuro, o vinho. Então, eu venho com o vinho aqui, ó. Ó, com o cantinho do pincel, eu coloco o vinho. Vou lá dentro com o vinho. E aqui nessa bordinha aqui também, ó. Agora eu venho harmonizando. Aqui, ó. Gente, não tem como não conseguir fazer assim o passo a passo bem explicadinho, ó. Tá vendo? Agora, vou colocar um pouquinho mais de vinho aqui. Vou limpar o meu pincel, sempre papel limpinho na mão, para colocar as tintas aqui no pincel, ó. Ó. Cantinho do meu pincel, vou lá, ó. Vou lá, ilumino lá a bordinha e vou descendo, ó. Para cá, pro ladinho, puxo aqui e venho aqui, ó. Olha as puxadas do pincel, gente. Vai acompanhando a pétala lá, aqui, e agora ela vai lá embaixo, ó. Lá. Ficou contornada? Volta e faz a harmonização da cor aqui, ó. Quero ela mais quebradinha? Não tem problema, venho aqui e faço um recortezinho, ó, na folha. Agora, vamos fazer as laterais aqui, ó. Tá? Essa parte aqui a gente sempre deixa por último. Então, vamos fazer as laterais. Então, agora eu venho aqui, ó. Aqui, vou passar um pouquinho de clareador aqui nessas duas pétalas. Vou colocar tinta mais purinha aqui, ó, que aqui tem muita luz, muito refletor, vai secando rápido, então eu tenho que recolocar a tinta nas tampinhas, tá? Vou colocar o rosinha, o branco, vou colocar aqui, esses aqui ainda tem. Agora eu vou fazer para cá. Então, eu venho com o rostinho de boneca lá na ponta, lá em cima, lá, ó. Venho lá na pontinha, lá em cima, e vou fazer
puxando para dentro aqui da minha flor. Aqui, ó. Ela vai lá embaixo. Aqui, ela entra aqui dentro aqui da flor. Venho com o rosé e vou fazer a sombra. Aqui tem uma pétalazinha viradinha, ó. Aqui, ó. Venho aqui e vou entrar aqui nesse vãozinho aqui. Gente, é bastante importante os riscos estarem certos. Nós que somos acostumados a pintar, a gente desenha até, pinta até sem o desenho. Mas para quem está iniciando, precisa ter o desenho certinho para poder ficar uma pintura perfeita, ó. Então, agora eu vim com o vermelho profundo. Limpo meu pincel e venho com o vinho aqui, nessa partezinha. Ó. Vou puxar para dentro da folha, aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir com a luz, com o branquinho, ó. Cantinho do pincel, aqui eu vou lá, ó. Lá. Puxo para dentro. Venho aqui. Vou puxar também. E venho aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Puxei lá embaixo a minha pétala. E vou só harmonizar. Aqui tem uma dobrinha, então eu vou fazer, ó, gente, é um Vzinho ao contrário, ó. Agora eu vou fazer do ladinho de cá. Você faz do lado de lá e já completa do ladinho de cá, ó. Rostinho de boneca. Aqui. Aqui na beiradinha também. Agora eu venho com o rosé. Aqui. Nessa parte aqui. E aqui, ó. Olha. Venho agora com o vermelho profundo. Vou colocar aqui e aqui nessa parte e vou puxar para dentro da folha. Gente, sempre no sentido da pétala, ó. Aqui, ó. Agora vou com o vinho. Colocando o vinho aqui, aqui nessa parte e aqui, ó. Agora eu venho com o branquinho. Então, o branquinho no cantinho do meu pincel, vou colocar lá, ó. Vou puxar desde lá, ó. Lá na beiradinha, ó. Puxo para dentro, venho aqui, ó. Venho trazendo, ó, com o cantinho do meu pincel, eu puxo. Aqui, aqui, e vou lá. Olha o giro da mão, ó. Venho aqui, giro minha mão, giro de novo e vou lá dentro. E agora eu só volto harmonizando a cor, ó. Fazendo os riscadinhos para dentro. Agora vamos fazer essa e essa, ó. Então, aqui nessa partezinha. Aqui. E venho com o rosé. O rosé já é a primeira sombra, então ele vem aqui na parte de fora, ó. De dentro. Aqui, ó. Aqui. Aqui também, gente, ó, a gente já pode fechar com a sombra, porque aqui sempre vai ser escuro, porque aqui é a parte aonde se concentra todas as folhinhas, então sempre vai ser escuro. Ó, agora eu venho de lá com o vermelho,
Vou puxar aqui, ó, e vou entrar para cá, ó. E já vou fazer aqui essa parte aqui também, ó. Tá vendo como ela fica escura aqui, ó? Ó, e vou harmonizar para lá. Ó. Venho com o vinho e vou fazer a terceira sombra, ó. Desço e vou também escurecer essa parte aqui de fundo. Ó. Vou limpar o meu pincel. Papel vai bastante, gente, ó. Já limpei meu pincel de novo. Agora vou com branquinho, ó. Cantinho de pincel, vou começar lá em cima. Lá, ó. Ó. Aqui. Aqui nesta parte. Nessa aqui. E vou lá embaixo. Agora eu venho harmonizando, ó. Puxando o tom para dentro aqui, deixando as partezinhas mais levinhas. Agora, então, vamos fazer essa parte aqui de dentro, tá? Então, ó, depois a gente vai completar aqui também, e aqui também, tá? Então, vamos fazer aqui primeiro. Então, eu venho aqui, já de cara aqui com o vermelho. Porque aqui é a parte mais escura da minha flor. Então, eu venho com o vermelho para fazer a profundidade, ó. Um pouquinho do clareador. Venho com o vinho no cantinho do meu pincel e vou começar aqui embaixo, ó. Aqui, ó, nessa parte. Deixa eu virar um pouquinho assim, para eu ficar menos com a mão na frente, ó. Aqui, ó. Vou puxando para cima esse vinho, deixando essa parte aqui bem escura. Ó. Agora eu venho com o meu pincel sujo e o rosa, ó. E vou fazer aqui para cima. Vou levando a minha pintura lá para cima, ó. Tá já durinha aqui minha tinta por conta das luzes. Vou colocar um pouquinho do clareador, ó. Preencho toda essa parte aqui com esse rosa. Venho aqui com o vermelho e vou dar só uma sombreadinha aqui nessas partezinhas de pétala aqui que estão desenhadas em cima delas, gente, ó. Ó. Puxando para cima assim, ó. Venho aqui de novo, ó, com o cantinho do pincel, ó. Eu vou aqui e vou fazer a de baixo, ó. Aqui de novo, aqui, aqui, e vou harmonizando, ó. E aqui já tá escuro já, porque já tá escuro aqui embaixo, ó. Tá? Agora a gente vai montar a nossa florzinha lá em cima, ó. Cantinho do meu pincel, ó, bem cheinho de tinta, eu vou começar aqui, ó. Ó, faço um vai e vem com o meu pincel e puxo lá, ó. De novo, ó, do outro ladinho. Um vai e vem e puxo lá. Vou fazer um pouquinho mais, ó. Agora eu venho lá em cima, aqui, ó. Então, eu vou fazer esse ladinho, este ladinho, ó, vou puxar para dentro. Venho aqui e vou fazer a pétalazinha de fechamento, ó.
aqui, ó, e vou puxar ela lá embaixo, que ela vai ficar junto com essa pétala que subiu aqui, ó. E vou dar uma puxadinha. Vou fazer o outro ladinho da partezinha de fechamento lá, ó. Ó. Puxo para dentro. Agora eu venho aqui, ó. Aqui. E venho aqui, ó. Puxando a minha pétalazinha aqui para dentro, ó. Cantinho do pincel, pincel sempre limpinho, ó. Faço lá e puxo. Ó, já ficou harmonizada. Venho aqui e vou fazer aqui agora, ó. Ó. Puxo. Venho aqui, faço a mesma coisa e vou descendo, ó. Eu vou descendo com a boquinha da rosa aqui, ó. Ó. Agora, vou fazer só os detalhezinhos aqui. Ó. De cortezinho. Aqui, se eu quiser, eu posso fazer algumas virgulazinhas aqui, ó. Olha. Mas não tem necessidade, tá, gente? Ó. Então, agora a gente vai fazer as partes que são as folhinhas dobradinhas. Então, aqui eu tenho uma, ó. Aqui eu tenho outra folhinha dobradinha. Agora eu vou fechar a minha flor aqui embaixo. Então, eu vou começar com o rostinho de boneca aqui, ó. Vou passar o clareador, que já secou. Aqui a minha rosa. E agora eu venho com o rostinho de boneca aqui, ó. Ou a corzinha que vocês tiverem lá, não precisa ser essa, tá, gente? Ó. Se vocês quiserem fazer a rosa em amarelo, então vocês vão usar o amarelo canário, o amarelo. O amarelo. Ai, me fugiu aqui, gente. O amarelo ouro. E vamos usar o caramelo. Ou o amarelo de cádmio escuro. Ó. Aqui eu posso passar em toda essa parte aqui, esse tom, ó. Depois eu vou tirar, eu tô vendo o desenho aqui, ó. Então, eu vou pintar toda ela aqui, inclusive aqui, ó. Agora eu venho fazendo as sombras. Então, vou fazer a sombra aqui embaixo da pétala que eu tenho aqui, que aqui eu tenho uma pétala, aqui, ó, que vai lá, ó. Então, eu venho puxando uma sombra aqui, ó. Aqui eu tenho a outra que vem aqui, ó. Aqui, e vai lá. Ó. E aqui em cima da pétala eu também preciso sombrear. Porque senão a minha pétala não vai aparecer, ó. E eu tenho a sombra da pétala de cima. Então, eu preciso sombrear aqui também, ó. Aqui eu já havia desenhado a pétala, então já tinha um pouco de sombra aqui, ó. Ó. Agora que vocês vão entender, ó, eu vou vir com o vermelho embaixo aqui dessa pétala, ó. Aqui vai ficar tudo meio escurinho. Aqui vem para cá. Aqui, ó. Venho com ela aqui, embaixo da pétala, porque sempre embaixo da pétala fica escuro. Agora, aqui de novo, ó, sempre com o cantinho do meu pincel, eu venho fazendo as dobrinhas, olha, e harmonizando. Ó. Venho aqui e faço aqui, tá aqui, ó. Para lá. Ó. Harmonizo a minha pétala. Agora eu venho com o escuro, o vinho. Aqui, ó.
Eu não posso deixar sem colocar as 3 cores, porque senão a minha pétala, a minha rosa vai ficar feia. Então, eu preciso colocar todas as cores de sombra e de luz. Ó, vou escurecer aqui. Aqui em cima da minha pétalazinha também eu vou escurecer, então automaticamente vai ficar escuro toda essa partezinha aqui, ó. Olha. Venho aqui agora, ó. Aqui, ó, fazendo as dobrinhas. E vou escurecer também, puxando para baixo, harmonizando, gente. Tem que incorporar a tinta, ó. Aqui e lá, ó. Ó. Feito isso, eu venho agora com a luz. Ó, limpei o meu pincel, ó, bem limpinho, e venho com a luz, ó. No cantinho do meu pincel, ó. Aqui, ó, eu vou fazer os cortes, ó. Aqui, ó, um V ao contrário e vai lá dentro da pétala. Aqui, ó, volto e só completa a folhinha. Venho aqui, tem outro aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui vou fazer um que vai lá, ó. Só uma fechadinha. Agora, venho aqui, ó. Aqui. Então, vou começar aqui e vou puxar lá. E vou vir daqui e puxar lá, ó. Porque é uma pétalazinha que tá viradinha ali, ó. Agora, eu vou fazer aqui, tá aqui, ó. Então, eu venho aqui e venho com ela para cá. Ó, vizinho. Venho de novo aqui e vou para lá. Vou só subir um pouquinho essa aqui, ó. Olha. E faço alguns tracinhos assim. Agora, eu vou, então, tirar essa partezinha aqui, ó. Ó, um pouquinho ali, aqui e aqui com o branquinho. Embora ela já esteja branquinha, já esteja bem marcadinha aqui, eu vou só tirar os cantinhos aqui, ó. Aqui da minha flor, vou harmonizar ela aqui, ó. Ó. Venho aqui com o cantinho do pincel e vou colocar só umas batidinhas aqui, ó. Tá pronta a nossa flor, ó. Alguma dúvida a gente pode perguntar aí, ó. No chat aí. Agora, então, a gente vai fazer os acabamentos aqui da nossa flor. Olha, ela tá super simplesinha, olha a outra como que tá. Ó. Agora, a gente vai fazer os acabamentos. Então, agora eu vou ensinar a fazer um acabamento aqui em volta. Então, vou vir aqui, ó, nessa parte aqui de cima, e vou colocar mais sombras aqui, ó. Nesse cantinho aqui, eu vou fazer uma sombra bem puxada de sépia, ó. Pego o clareador e vou levando para fora da sombra, com o clareador, a sombra, ó, que vai ficar bem harmonizadinha, ó. Venho com o branquinho e o cantinho do meu pincel, ó, cheinho o cantinho do pincel, vou lá e vou fazer uma florzinha. Olha, gente, ó. Parto de um lugarzinho, giro no meu dedo lá em cima e volto no mesmo lugar. Ó. Cantinho do pincel de novo, ó. Giro e volto no mesmo lugar. Vou lá, giro e volto no mesmo lugar. E só dou uma carimbadinha aqui embaixo. Tá aí a florzinha. Agora, vou só deixar ela com leveza, ó. Então, eu venho fazendo as batidinhas assim, ó. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó.
Limpo o meu pincel e venho com o amarelo ouro. Aqui, ó. Vou pegar o cantinho do meu pincel e vou colocar o miolinho, ó. Cantinho do pincel, coloco o miolinho. Limpo o meu pincel e pego sépia só de um ladinho do pincel, ó. E vou lá e vou fazer o galinho, ó. Outro galinho. Esses galinhos são para dar leveza à pintura, olha. Agora eu venho aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó, vou fazer mais um acabamento aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó. Olha, vou fazer a sombra aqui. Aqui do outro ladinho, ó. Venho com um pouquinho do clareador e vou só diluir essa sombra aqui, deixando ela com bastante leveza, ó. Venho com o cantinho do meu pincel, ó. Venho aqui e faço a florzinha, ó. Vou lá, giro o meu pincel e venho no mesmo lugar, fazendo a pétalazinha, ó. Venho aqui de novo e vou lá. Ó. De novo do outro ladinho e puxo lá dentro. Agora eu venho e só faço a carimbadinha aqui embaixo. E vou fazer a leveza da flor, ó. Ó, só umas batidinhas, como se tivesse uma outra florzinha diferente lá para trás, ó. Assim. Venho com o cantinho do pincel e faço o miolinho. Limpo meu pincel e venho com o sépia, ó. Um ladinho só do meu pincel, vou fazer os galinhos, ó. Bastante leveza na mão, olha onde eu pego acima da latinha, ó, para poder ficar com leveza os risquinhos. Vou fazer aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, vou fazer umas florzinhas. Então, eu venho aqui, ó. Vamos fazer uma proeza aqui? Então, espera aí. Ó, peguei um azul cobalto aqui, ó. E vou fazer aqui, nessa parte aqui, uma hortênsia. Então, agora aqui eu venho aqui, ó, e vou passar o clareador aqui. Venho com o vinho e vou fazer a profundidade aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó. Faço a sombra. Primeiro com o vinho. Agora eu vou entrar com um pouquinho de azul aqui. Ó. Vou desviar a folhinha e vou vir para cá. Depois a gente faz a pontinha da folha de novo. Ó. Vou levar aqui, ó, essa parte aqui, toda aqui, mais escura. Ó. Tô só com uma sombra aqui. Essa hortênsia não existe aqui, tá, gente? Ó. Venho com mais um pouquinho do clareador e vou só diluir essa sombra aqui. Ó. Venho passando meu pincel para lá e para cá. Ó. Pinceladinhas em X. Aqui. Diluindo essa tinta aqui, ó.
Vou colocar mais escurinho aqui, um pouquinho mais de vinho, para deixar mais escurinha essa parte aqui. Fiz uma mancha. Agora, vou vir fazendo as florzinhas da hortênsia. Então, vou colocar um pouquinho mais de branquinho aqui na minha tampinha, sempre muito branquinho, muito novinho também, ó. Não limpei o meu pincel, venho com o cantinho do pincel. Vou começar aqui, ó. Olha. Giro, venho no mesmo lugar, faço a outra folhinha, a outra pétala e vou lá, ó. Agora eu venho aqui, ó. Olha. Com o meu pincel sujo e o fundo, eu não preciso trocar a cor do meu pincel, ó. Vou fazendo as pétalazinhas e venho montando a hortênsia. Olha, agora eu venho aqui, ó. Aonde fica o vãozinho, eu vou colocando uma florzinha. Aqui. Venho aqui do outro ladinho, vou começar para cá. Porque eu vou desviar a folhinha que tá ali, ó. Ó. Aqui ficou um vãozinho, só ponho uma pétalazinha ali. Venho aqui, faço outra, outra e outra. E a carimbadinha. Venho aqui fazendo outra florzinha, ó. Aqui. Agora eu vou completar a hortensiazinha. Então, agora eu venho aqui, ó. Ao passo que eu vou saindo fora da flor, vai diminuindo a intensidade da cor, ó. Então, eu venho fazendo as florzinhas mais suaves, por quê? Porque a minha tinta de baixo já tá fraquinha. Então, eu venho só fazendo as florzinhas e elas automaticamente vão sumindo ali, ó. Olha, ela vai incorporando ao fundo da hortênsia, ó. Aqui, aqui e ali. Agora, a gente vem aqui, ó, vamos colocá-la um pouquinho por cima da folha, ali, ó. Vamos lá, vamos fazer só um nuance de florzinha lá, ó. Aqui, a gente pode até fazer uma florzinha lá, ó, bem pouquinha. E agora, a gente vem só fazendo as carimbadinhas assim, ó, nos espaçozinhos que ficaram. Ó. E fora da flor para dar leveza para a flor. Os espaçozinhos. E lá, ó, eu posso até puxar os caulezinhos dela lá, ó. Agora eu vou colocar o miolo. Então, o miolinho eu vou colocar da cor que ela ficou mais saliente aqui, ó. Então, vou colocar o miolinho de azul, ó. Aqui, com o cantinho do meu pincel, eu venho fazendo os miolinhos aqui da minha flor, ó. Aonde formou a florzinha, eu vou colocar um pontinho de miolinho. Agora, eu vou colocar a luz. De novo, com o cantinho do pincel, vou lá, coloco um branquinho em cada pontinho que eu fiz, ó. Aqui, ó. Aqui, ali. Vou colocando uns que parece que tem lá para trás, ó. Vou colocando os pontinhos.
aqui, para cá. E tá aí a nossa hortênsia, ó. Vamos fazer uma florzinha mais aqui, ó. Aqui nesse cantinho, aqui em cima, ó. Só para fechar essa partezinha aqui, ó. Ó. Venho com o branquinho e faço uma florzinha lá, ó. Aqui, ó. Venho aqui e vou fazer só um nuancezinho de florzinha aqui, ó, como se ela tivesse perdida aqui, ó. Só para fechar o fundo aqui, ó. Faço as batidinhas, a suavidade da flor. Venho com o amarelinho, colocando o miolinho, porque lá é florzinha, não é hortênsia. E agora faço os galinhos. Espera aí. Ó. Aqui também vou fazer uns galinhos. Agora, gente, vamos fazer aqui umas gotinhas. As gotinhas que todo mundo ama e não sabe fazer. Ó. Com o cantinho do meu pincel, ó, e o tom mais escuro, eu vou usar o vinho. Eu vou fazer um semicírculo, ó. Uma sombra. Puxar para baixo. Vou lá em cima, vou fazer outro semicírculo. Lá, ó. Porém, vou puxar para dentro do círculo, ó. Agora, venho com o meu pincel, vou dar uma limpadinha nele. Venho com o meu pincel e o branquinho e vou iluminar a gotinha. Aqui, ó. Ó. Vou com o branquinho, dou uma puxadinha e coloco um pontinho de luz. Tá aí a gotinha. Vou fazer outra aqui, ó. Aqui nessa folhinha aqui, ó. Ó. Aqui embaixo eu puxo um círculo só até a metade, ó. Uma sombra, dou uma espalhadinha nela. Vou lá em cima e faço outra sombrinha, ó, puxando para dentro. Venho com o branquinho e coloco aqui dentro, ó. Olha. Agora vou e coloco um pontinho de luz. Tá ali a outra gotinha, ó. Vamos fazer uma aqui no verde. Deixa eu pegar aqui o verde. Vamos fazer uma aqui, ó. Então, eu venho com o verde mais escuro, ó, e faço a sombra. Aqui, aqui, ó, e vou puxando aqui para dentro. E agora, vou fazer a luz. Aqui, ó. E o pontinho. Tá aí a gotinha no verdinho. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou a minha pintura, ó. Aqui, ó. Olha. Oi. Ali, ó. Ó. A hortênsia, que surgiu do nada, e as nossas rosinhas. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E que Deus abençoe a todo mundo. Me sigam lá nas redes sociais. E quem gostou da aula, que fale lá no grupo, converse comigo lá. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau.